Hoje a gente vai falar dos diplomas de baixa autoestima. O trocadilho é esse. Há uma cultura do diploma. A cultura do diploma, a cultura do título, a cultura da certificação, a cultura do currículo em si. Isso é uma busca por certificados. Só que são certificados que, no limite, certificam a baixa autoestima das pessoas. Isso mesmo. Se o que o camarada está buscando é certificado, é porque não tem baixa autoestima. O analfabeto funcional, no limite, ele é uma pessoa que não gosta dele mesmo. Tanto que a feição psíquica dele é a feição do masoquista. Quem gosta de si, no bom sentido de gostar de si, quando a gente fala gostar de si, pode ter mau sentido, tá? Pode dar base para orgulho, do amor próprio no mau sentido do termo, etc. Falando aqui no sentido grande, no sentido efetivo, quem gosta de si tem autoestima boa, tá? O perfil do analfabeto funcional do masoquista, que não gosta dele mesmo, que tem um problema de afirmação. O masoquista tem um problema de medo ele é impotente, ele tem medo das potências próprias. O analfabeto funcional é um cara que não desenvolveu as suas potências. Então ele fica substituindo por coisinhas. Isso mesmo. Entre essas coisinhas que ele substitui estão os diplomas, os certificados. A cultura, eu quero diploma. Por muitos anos eu fui responsável por contratação de pessoal em escritórios de advocacia, no meu escritório. E eu tinha já uma forma de como fazer avaliações, tal, etc. O que acontece? Falar inglês era um requisito da contratação. Falar inglês, ter proficiência em inglês, falar, ler, escrever, etc. Aí chegam os candidatos, um monte de candidato. Tá? Ah, mas você domina inglês? Eu tenho certificado tal de não sei aonde. Fiz tantos anos de não sei o que. Bom, eu perguntei se o senhor fala inglês. Do you speak English, my dear? Olha meu certificado. Do you speak English or don't you? Aí o que acontece? O cara já coloca... O cara não entende a pergunta. Que eu perguntei se ele fala inglês. Eu não perguntei se ele tem diploma de inglês. Eu não perguntei se ele tem certificado ABC. Tá? E aí o cara fica afirmando o certificado. Enfim, a maior parte dos certificados das escolas de inglês é igual à faculdade. É o famoso papo de ideologicamente falso. É para quem quer se enganar porque gosta. Tá? Ter certificado, então não quer dizer que você fala inglês. Aqui existem dois modos. Essa questão da cultura, do diploma, é a questão do meio do auto-engano. O camarada que é apegado a diploma, ele não tem autoestima, porque ele está no modo ter. Há dois grandes modos de existir: o modo ter e o modo ser. Você tem um certificado, você tem um título. Alguém pode ter um certificado de inglês, alguém pode ter um título de advogado. O que não quer dizer que são falantes de inglês e são advogados. São coisas diferentes. O modo ter é um modo de acumulação. Igual a gente fala, você pode ter coisas. Se você tem uma baixa autoestima, gente, você quer ter coisas. Você se apega a coisas. Porque ela te dá um senso ilusório de bens. Ela te posiciona no mundo com uma ideia de orgulho para você exibir. O modo ter é um modo de ego. Tá? Nós temos um ego, mas nós não somos o ego. Tá? Então o que acontece? E aí é a questão do ser. Quem gosta de si é. Isso é uma frase muito profunda. Quem gosta de si é. Quando nós somos uma personalidade. Nós somos nós mesmos. Nós nos cultivamos. Tá? Então assim, você vê essa cultura muito certificada. Aqui na Casa da Crítica, me liga um monte de gente. Mas dá diploma? Falei, dou um certificado simbólico, mas não é um diploma. Então para que vai fazer o curso? Para que vai fazer o curso? Os moços lá que vinham fazer a prova comigo, que eu perguntava se falar inglês, ele mostra certificados, ele nunca estudou inglês para saber inglês. Então por isso que ele não sabe falar. Ele estudou para ter certificado. Isso é próprio do analfabeto funcional, gente. É próprio do analfabeto funcional. O analfabeto funcional confunde o nome com a realidade.
Tá entendendo? Igual o imbecilzinho aí confunde o certificado com a habilidade que deveria colocar. O analfabeto funcional, ele pega o símbolo, ele trata o símbolo como uma coisa e não exatamente como uma referência, que o que vale é a referência ao ser. Você vê as coisas, os escândalos que tem aí de cara falsificar currículo vitae, os currículos lá, como é que chama, do meio acadêmico, tem o currículo acadêmico que tem, que os caras falam, fica enchendo de doutorado, disso não tem. É só uma questão de exibição mesmo. A inteligência não é propriamente valorizada. Isso é analfabetismo funcional na veia, gente. Por isso que os meninos nunca aprenderam inglês, ele só vai lá ter o certificado, tá? O analfabeto, ele não precisa entender o que ele faz, ele tem que mostrar alguma coisa. Então o certificado é essa coisa, tá? Os diplomas são, na maioria das vezes, tá? Ideologicamente falsos. Então assim, se você não gosta de você, você tem que criar alguma coisa. Você tem um problema de autoestima profunda, que você não desenvolve a sua personalidade, tá? Porque se você gostar de si, você se desenvolve, você passa a ser você mesmo, tá? Então aí o cara fica com apegos, pode trabalhar com a roupa melhorzinha, vai dar uma tratada na fachada, e aí entra essa questão dos certificados, tá? Aí o que acontece? Essa questão acumulativa, você tem. Então como é que você sabe se alguém é advogado? Como é que hoje você sabe se alguém é advogado? No sentido vulgar, eu uso muitos exemplos da advocacia porque, enfim, é o meio que eu convivo, que eu tenho bastante vivência. O que é ser advogado? Na definição vulgar, atrofiada, sob as inteligências anãs, ser advogado é ter um curso de direito, ter um título de direito e ter admissão na OAB, ter a carteirinha da ordem. Eu sou advogado, olha aqui a carteirinha da ordem. Ponto. Passei na ordem. Esse é um título, é uma concessão. Então você é advogado. Por isso, perfeito, é para quem quer se enganar. Então isso quer dizer que você tem um título de advogado. Você tem uma licença para exercer advocacia. Se você é advogado, é outra coisa. O que é ser advogado? Então, sentido do analfabeto funcional, é ter o título. Sentido efetivo, sentido absolutamente essencial do que é ser advogado. Primeiro, tem uma pessoa que tenha a posse proficiente do vernáculo. Ah, mas a pessoa não tem posse perfeita do vernáculo, então não é advogado. Ou advogado mirim, como a maioria dos advogados que exerce profissão de advogado é despachante. Então o que acontece? Por quê? Porque a advocacia mesmo, falando coisa efetiva, a meio de trabalho é a linguagem, é na sutileza da linguagem que se ganha, que se perde, que se faz. Tá? Você tem que ter um grande conhecimento potente do ordenamento jurídico, tem que conhecer todo o sistema jurídico, óbvio. Tá? Agora, se você só aprender para que a pessoa saiba isso, ela tem uma técnica para saber isso, é uma ciência o ordenamento jurídico, mas a maioria dos advogados só se vale do recurso dos ditos advogados, dos advogados nominais, só se vale do recurso mais primário, que é o que o analfabeto funcional se vale, que é a memória operacional. Só isso. Ele não entende exatamente o que está fazendo, ele já tem uma rotinona só. Isso é analfabetismo funcional mesmo, entendeu? E ele tem que ter uma capacidade de planejamento. E não faz aqui, não é uma reação agora, não, você tem que planejar. Você vai pegar uma causa, tem que fazer um planejamento do desenvolvimento futuro da causa. Tem que estabelecer cenários, ver graus de que é mais provável, o que é menos provável, estabelecer medidas e contramedidas, que você tem que conjecturar movimentos do adversário e estabelecer um plano. Senão é a mesma coisa que jogar xadrez assim, ó, só vindo uma casa para frente. Tá? Ao passo que um advogado tem que jogar xadrez. Jogar xadrez é exercício de planejamento. E tem que ter frieza. Frio, muito frio. Se a pessoa não tem frieza, passe longe da advocacia. Tá? Ponto. Então, para ser advogado, estou falando no modo de ser, algo que está desenvolvido na personalidade, algo que integrou uma personalidade, tá? Posse do vernáculo, conhecimento, capacidade de planejamento, frieza. Fora disso, você só tem o título. É isso mesmo. O título é o modo ter. Então você pode acumular os títulos sem ser nada. Não é uma exceção.
Não é uma exceção, essa é a regra. É que o título não tem referência com a realidade. Não tem nada a ver. E o que o cara quer mesmo não quer a realidade. Ele quer o título. Igual os menininhos lá que queriam falar inglês. Ele que fica com um monte de diploma. Quando liga esses caras aqui, mas eu queria fazer o curso, mas se não dá certificado, como é que eu falo? Você quer que eu venda um certificado? Tudo bem, mas é outro business. Tá vendo? Vou vender certificados. Aí faz uma medalha bonita, põe letras legais. Então, por que isso? Daí você devia escrever assim, certificado de autoestima, de baixa autoestima. Olha como é que eu preencho a minha autoestima, eu me encho de certificado. Não tem jeito, se o ser não se realiza, ele vai buscar subterfúgio para fingir que se realizou. Não tem jeito, é assim que funciona. Nós somos chamados à constituição da personalidade. Se essa personalidade é interrompida, tá? Nós vamos buscar alguma outra coisa. Há um princípio de compensação. Aí é onde vai dar vaidade. Aí o cara fica falando, meu certificado é cor dourada. Ai, mas o meu é cor de rubi. Essas discussões mesmo das pessoas. Entendeu? E vai fazer festa de formatura, aquelas coisas todas. Bem, e que para pôr no currículo. Currículo é ego. Currículo Lattes, lembrei. O currículo Lattes tem mais mentira aqui no Tinder, viu, gente? Você acha que tem perfil falso no Tinder em sites de relacionamento? Imagina currículo Lattes, tá entendendo? É aquela questão assim. E para fechar, eu quero colocar uma questão aqui dura. Não existem, vou falar dos advogados, porque é o meio que eu conheço muito, mas assim, vale para tudo, tá? Não existem advogados, como não existem profissionais de nível superior sem colocação própria. Não existe isso. Não existe. Não existe quem seja advogado e não tenha colocação. Não há. O que existe é a atendente de fast food que tem título de advogado. Mas o que ele é? Ele é um atendente. Isso está na dimensão dele. Não é um advogado que virou atendente. Não, é um atendente que tem título. Você está entendendo? Sou advogada, professor. Então você conhece o que eu estou dizendo. Eu sou advogado também. Coisa assim. Eu falo muito tranquilidade na classe porque eu pertenço a ela. Eu sei dizer, está certo, só mexendo com analfabeto. Uma coisa assim, é impressionante. Isso é uma coisa assim. Um dia nós vamos fazer um evento aqui da chamada a burrice da advocacia. O que é isso? Isso é burro mesmo, hein? Falando assim, todos os requisitos que eu falei aqui. Não tem linguagem eficiente. Conhecimento do ordenamento jurídico não tem. Os caras têm memória operacional, são despachantes. É coisa de despachante, tá? Capacidade de planejamento não tem nenhuma. O cara reage ali cada diazinho, tá? Frieza, que é isso? Um bando de sentimentalistas. É, exatamente isso. Você tem que ter as 4 coisas para ser advogado. Tá? Para ser. Tá? Porque se você é, faz. O agir segue o ser. Se você é, vai vir a ação. Tá? Se não, não é. Então assim, não existe, eu vou repetir, não existe profissional de nível superior sem colocação. Existe pessoas, não é, quando você fala, o cara é atendente de não sei aonde, trabalha no fast food, mas diz que eu tenho um certificado, mas é um mercado. Não, você não é, cara, você só tem o certificado, você não é advogado. Tá? E eu não estou nem empreendendo, só ver se preenche as competências. Então assim, eu quero afirmar, o diploma é diretamente ligado à valorização do diploma. É diretamente ligada à baixa autoestima humana. Por sua vez, a baixa autoestima humana é diretamente ligada à interrupção da constituição da nossa personalidade. Em algum momento as pessoas interrompem, pelos motivos mais cretinos possíveis, mas a personalidade foi interrompida, ele tem que suprir. Então, fica acumulando título. É a mesma lógica. Se você não consumar, dar a suma, fazer-se, você consome. Tá? Por exemplo, títulos aquisitivos é modo ter. Ter é ter para consumir. Tá? Então o que acontece? É assim que funciona. E se você é muito, você tem pouca preocupação com o ter. Tá? Quanto mais você se consuma, menos você consome. Esse é o princípio. Então você tem um ambiente que tudo é estimulado a isso. Vai pôr no currículo. Vai fazer para pôr no currículo. Faz curso de inglês para pôr no currículo. Bem, não é melhor fazer currículo para aprender? Mas não, isso aí já é muito. Tá elevada a situação aí. Muito obrigado aí a todos.